Como já falamos, o Espiritismo não é uma religião para ser praticada em templos. Assim, a nossa vida espírita não deve se restringir às casas espíritas, mas deve ser uma constante em nossa vida, em todos os setores, onde quer que estejamos. O Espiritismo, ele é essencialmente prático. E se ele não refletir uma mudança de atitude em nosso dia a dia, ele de nada vale em nossa vida. Não é uma forma de negociarmos com a espiritualidade um lugar ao sol. O Espiritismo ele deve refletir sempre a nossa reforma íntima em todos os momentos de nossa vida. Assim, ele deve nortear a nossa vida em sociedade. Sempre que estivermos na vida social, o Espiritismo deve estar presente. E esse deve estar presente em nossa vida não quer dizer que devamos estar a todo momento professando o Evangelho, professando a doutrina espírita, tentando levar as pessoas. Não é isso. Ela deve fazer parte da nossa vida diária. Então, o maior exemplo que nós podemos levar, a melhor forma de nós levarmos o Espiritismo a todas as pessoas é pelo exemplo. É por sermos pessoas melhores, é por contaminar, por assim dizer, as pessoas com esses sentimentos e essas atitudes mais nobres do ponto de vista espiritual. Assim, não devemos, em nossa vida diária, estar levando o Evangelho ou fazendo pregações doutrinárias, exceto quando a situação o exige. Quando nós estamos realmente numa atividade espírita e nós somos convidados a falar, ou quando a circunstância assim exige, ou quando a pessoa se interessa pelo assunto e nos dá essa oportunidade. Fora isso, nós não devemos levar isso, impor a nossa crença, a nossa fé às pessoas. O que nós devemos levar sempre são exemplos de boa conduta às pessoas. Dito isso, é importante que nós reflitamos diariamente sobre o quão espíritas nós estamos sendo, o quão elevados estamos sendo em nossas atitudes diárias. Através dessa reflexão, nós podemos nos aprimorar sempre. Aliás, através dessa reflexão, nós nos aprimoramos em tudo nessa vida. Então, sempre refletimos. E sempre nós vamos sair para uma atividade, sempre vamos sair para esse contato com a sociedade, precisamos pensar alguma coisa. Primeiro, ao levantar a cada dia, respiremos fundo, fazemos nossa oração. Diante de todas as circunstâncias sociais, às vezes complicadas, que exigem muito de nós, tenhamos esse momento de introspecção, de orarmos e procurarmos entender a situação que nós estamos. É a prática daquilo que Cristo disse, orai e vigiai. Então, oremos sempre para que estejamos sempre em sintonia com a espiritualidade. Isso não quer dizer que nós devemos estar orando realmente, fazendo a nossa vida, o local de trabalho, os locais de vida social em tempos para estar orando ali. Não é isso. Essa oração é para nós, é interior. É nós. É o nosso contato com a espiritualidade. Assim, nós começamos, primeiro, a nos preparar para essa vida em sociedade, para dar o melhor de nós à sociedade, para entender melhor essa sociedade e através desse entendimento, dessa compreensão, que nós temos melhores condições de agirmos bem. E o que é agir bem? É fazer com que a nossa presença deixe uma marca positiva onde quer que estejamos, onde quer que a gente vá. Eu sempre costumo dizer que nós devemos ter sempre em mente a oração de São Francisco de Assis. Se a gente procurar levar isso à sociedade, em todas as atitudes da nossa vida, com certeza nós estaremos com essa prática
fazendo um processo de reforma íntima em nossa vida constantemente, mesmo sem perceber. Uma forma de nortear as nossas ações. E não quer dizer que isso seja uma prática necessária. Dizemos, olha, o Espiritismo, ele não tem ritualismo, o Espiritismo, ele não tem dogmas, não tem nada disso. É a prática, né? E aí, quando a gente fala, de repente, em algumas situações como essa, é para aprimorar a nossa prática diária. É nos aprimorarmos para a vida em sociedade. E nessa vida em sociedade, nós vamos deparar com diferentes pessoas, diferentes situações. Se temos um exemplo, estamos diante de um local, diria assim, complicado do ponto de vista social. Nós estamos num grupo, ou numa instituição, ou um local qualquer, onde, vamos dizer assim, aqueles locais de baixo escalão, que nós costumamos dizer. Seja locais ligados à prostituição, o uso de drogas e outras coisas aí que não nos cabe aqui tá citando. Mas como nós devemos agir diante dessas situações? Primeiro, nós não podemos estar convivendo diariamente com isso, sob pena de sucumbirmos em nossa missão enquanto espíritos em estado de evolução. Mas ao retirarmos desses locais, não retiremos maldizendo, não nos retiramos criando intrigas, criando situações complicadas, não. Vamos sair com respeito, sabendo que ali estão nossos irmãos, que ainda que equivocados diante da vida, equivocados diante da espiritualidade, são nossos irmãos e precisam da nossa ajuda. E nós precisamos estender a mão sempre que houver oportunidade para isso. Sempre que essas pessoas abrirem seus corações para o bem, para a espiritualidade, nós precisamos dar a mão a essas pessoas. Portanto, não fechemos essas portas. Isso não quer dizer que nós devemos compactuar com isso. Isso não quer dizer que nós devamos nos inserirmos nesse processo. É estar além dele, é estar acima dele, como fez o Cristo. Veja bem, o Cristo respeitou a todas as pessoas, seja adúlteras, seja os ladrões, seja quem fosse. Não quer dizer que ele aprovava essa conduta das pessoas, não. Mas estando acima desse mal, ele conseguia entender o ser humano que está ali. E, na medida que essas pessoas davam abertura, o Cristo se manifestava em auxílio. Portanto, quem somos nós para reprovar esses nossos irmãos? Então, respeitemos essas pessoas e tenhamos em mente que são nossos irmãos, que ainda estão equivocados, mas que uma hora vão entender o sentido da vida e vão mudar de conduta. Também precisamos estar com essas portas abertas para eventualmente ajudar os necessitados que eles se encontram. Mesmo diante de uma comunidade toda muito complicada, em que o local ali não é saudável para que frequentemos, nós precisamos, na medida do possível, na medida que nós demos conta, nós temos que ajudar aqueles irmãos necessitados que eles se encontram. Não impondo ajuda, porque ajuda, como eu digo, ela depende da contrapartida do outro, depende das pessoas abrirem-se para essa ajuda. Como a gente diz, a porta do coração só se abre por dentro. Não temos como arrombar isso. Mas à medida que a pessoa abre seu coração, nós temos que estar ali para poder auxiliar. É o que ocorria, o que ocorre, assim, no Umbral. Veja, quem assistiu Nosso Lar viu, e outras literaturas espíritas, vê realmente esses grupos que estão ali destinados a resgatar esses irmãos. E como se dá esse resgate? Entrando no umbral e estendendo ajuda para aqueles que estão aptos a serem ajudados. Porém, para isso,
precisamos ter em mente uma coisa: nós precisamos estar preparados para esse processo. É a mesma coisa de você querer ajudar uma pessoa que está se afogando. Se você não tiver um preparo necessário, você vai se afogar junto com ela. Se você não estiver totalmente preparado, o mais comum de acontecer é a pessoa levar e você morrer junto. Tá? Não que ela queira fazer isso, mas no desespero dela, aliado ao seu despreparo, você acaba sucumbindo nessa tarefa que você propôs. Então, se você não estiver totalmente preparado, não vá mergulhar nesse rio. Mas tem outras formas de ajudar. Jogue uma boia, jogue algum objeto, jogue uma corda, qualquer coisa que a pessoa possa se agarrar e você poder trazê-la com segurança. Então nós precisamos ter inteligência emocional nesse momento. E, sobretudo, a preparação. Estar preparado, ele sempre é um forte aliado em nossa vida, em todas as circunstâncias. Então, estejamos sempre preparados. Vamos lá fortalecer-nos nas nossas crenças, fortalecermos em tudo aquilo que a gente acredita. Um outro ponto da vida em sociedade é a tolerância. A tolerância tão distante da nossa realidade presente nos dias de hoje. Vivemos um surto de intolerância muito grande. E essa intolerância decorre de algumas questões espirituais, que não vou entrar nesse ponto aqui para não estender, mas existe realmente uma razão de ser desse momento que estamos vivendo hoje. E nós precisamos estar acima dele. Então, um ponto que nós precisamos é a tolerância. Tolerância para com pessoas que pensam diferente da gente. Tolerância com aqueles que, inclusive, maldizem-nos. Pessoas que falam coisas que não nos são agradáveis, que muitas vezes agem contra nós, contra a nossa crença. E nós precisamos, nesse momento, dar prova do nosso crescimento, da nossa reforma íntima. De não fazer ao outro o que não gostaríamos que outros fizéssemos para nós. Mas nós não podemos exigir essa conduta do outro, porque o outro está num momento diferente do nosso. Então, sejamos tolerantes. Nesses momentos difíceis, onde somos postos, onde a nossa crença, a nossa fé, a nossa conduta é posta à prova, que não sejamos nós a nos auto-reprovar, mas sim mantermos firmes naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós pregamos. Aliás, o espírita, ele precisa ser sempre coerente com aquilo que ele acredita. Não é admissível a hipocrisia em nosso meio. De você, dentro dos tempos, falar uma coisa e praticar outra. De você viver pregando dentro das reuniões de espírito do Evangelho e na sua vida diária você fazer tudo oposto ao Evangelho. A gente vê muitas pessoas fazendo isso. Ideias que as pessoas defendem, que são contrárias ao Evangelho. Enquanto Cristo falava da vida, a pessoa defende a morte. Enquanto Cristo falava do amor, nós defendemos o ódio. Não dá para vivermos em hipocrisia. O Espiritismo, ele deve entrar em nossas vidas. Nós não precisamos, não podemos incorrer naquele erro de pessoas dizer, olha, eu sou bom porque eu sou espírita há 20, 30, 40, 50, 100 anos. O tempo da nossa vivência espírita não quer dizer nada. Nós podemos ficar 30 anos no meio espírita sem que o espiritismo entre em nós. Então a grande questão não é nós entrarmos no espiritismo, é o espiritismo entrar dentro de nós, é ele poder ajudar para que tenhamos uma conduta melhor a cada dia. É prática. Portanto, vamos sempre estar vigilantes na nossa conduta. Um outro ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre o respeito a todas as pessoas. Vivemos uma sociedade extremamente heterogênea, com uma grande desigualdade social. No nosso caso, no Brasil, com uma diversidade cultural formidável, com uma diversidade religiosa formidável, porque graças a Deus nós não temos uma religião oficial e todas as religiões devem ser respeitadas.
Primeiro, porque é um pressuposto do Espiritismo o respeito a todas as religiões. E segundo, porque a nossa própria Constituição, ela nos obriga a respeitar todas as religiões distintamente. Ela dá a todo brasileiro a liberdade de prática religiosa, a liberdade de crença. Então nós precisamos respeitar. E graças a Deus o Brasil existe a diversidade muito grande. E isso é muito bom, isso é muito produtivo para a nossa evolução, porque toda a diversidade que existe, ela é uma ferramenta preciosa para a nossa evolução. E nós temos diversidade, seja religiosa, cultural, em todos os sentidos. E respeitemos toda essa diversidade, respeitemos todas as pessoas. Nesse contexto, precisamos estender esse respeito a todas as pessoas, por simples que seja. Precisamos tratar com respeito nossos grandes dirigentes, essas grandes personalidades, mas devemos dar o mesmo respeito, o mesmo tratamento a todas as pessoas, por simples que seja. Aquele simples trabalhador braçal, que perante a espiritualidade pode estar muito mais evoluído que qualquer um de nós. E a gente olha com desdém pela função social que ele desempenha. Aquele morador de rua, aquela mendigo que está ali, e que nós muitas vezes olhamos com desprezo. Precisamos olhar com respeito, dar o respeito a todas as pessoas. Isso, aliás, nem precisaria estar dizendo aqui, porque o Cristo já deu exemplo disso há 2000 anos atrás. O exemplo deixado pelo Cristo nos induz a respeitar a todos indistintamente. A ver em todos o Filho de Deus que está ali no processo evolutivo. E nós, ainda mais, com essa prática espírita que nós defendemos, nós precisamos sempre respeitar ao máximo todas as pessoas, porque nós entendemos que são espíritos que estão encarnados, que não são que essa função social que cada um desempenha é passageiro, refere-se a essa existência. Diferentes papéis já desenvolvemos no passado e desenvolveremos em vidas futuras. Então aquele bandido que nós reprovamos hoje pode ser aquilo que nós fomos na vida passada. Portanto, respeitemos. Respeitemos sempre a todas as pessoas, olhando o espírito que está ali, por trás dessa roupagem que nós utilizamos para interpretar os nossos papéis sociais. Existe um espírito que deve ser respeitado. Precisamos, em todos os momentos da nossa vida, levar mais compreensão, precisamos agir com mais alegria, com respeito. Muitas vezes, ao sairmos pela rua, quando nós damos bom dia para uma pessoa e desejamos isso do coração, pode ser a melhor coisa que essa pessoa vai ter naquele dia. Diante da vida que cada um leva, que nós não temos conhecimento. Então, respeitemos sempre, sejamos exemplos práticos daquilo que nós estudamos, daquilo que nós falamos. E possamos, assim, fazer com que a nossa conduta diária sempre reflita aquilo que nós acreditamos. Não sejamos hipócritas, não sejamos espíritas de palavras, mas de ação, de prática. E se assim fizermos, nós estaremos contribuindo para uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. Estamos também cuidando da nossa evolução espiritual, pois sempre que nós nos propormos a fazer isso, em todos os momentos que estivermos na sociedade, nós estamos sendo vigilantes com as nossas atitudes, como Cristo sugeriu. Estamos velando para que sejamos pessoas melhores a cada dia. Estamos auxiliando nossos irmãos, seja com a prática de sermos pessoas mais fraternas, de podermos colaborar mais com as pessoas, bem como com exemplos. Sejamos sempre exemplos para as pessoas, que as pessoas possam ver em nós um ideal, vermos em nós um exemplo a ser seguido e que possamos, assim, colaborar para uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos.